Meus amados irmãos, na semana passada nós começamos uma série de mensagens com o título Os Últimos Dias da História Humana. E nós tratamos sobre os sinais que antecederiam a vida do Filho do Homem, a vida de Jesus. E hoje nós vamos estar tratando sobre o arrebatamento da igreja. Depois dos sinais que se seguiriam, Jesus voltaria para buscar o seu povo. O texto base para essa mensagem se encontra em Marcos capítulo de número 13, do versículo de número 32 até o versículo de número 37, que diz: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho que está na terra, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E é como um homem que, partindo fora da terra, deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação, a sua tarefa, a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo ele de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Amados irmãos, esse texto nós entendemos que fala justamente sobre a volta de Cristo. E nessa volta, primeiramente, se falando do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma das principais doutrinas da Bíblia Sagrada quando se relaciona à escatologia, o estudo sobre as últimas coisas. Louvado seja Deus. A promessa do arrebatamento da igreja, ela se origina desde o Antigo Testamento e se constancia, se fundamenta mais ainda no Novo Testamento. Em que se baseia o arrebatamento da igreja? Onde é que nós nos baseamos para falar sobre o arrebatamento da igreja? Primeiro, o arrebatamento da igreja se baseia na promessa de Jesus. Em João capítulo de número 14, no versículo 2, no versículo 3, na versão King James atualizada está assim: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu vos teria dito a vós, portanto vou para preparar-vos lugar, e quando eu for e estiver preparado o lugar, virei de novo e vos levarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. A vida de Jesus para buscar o seu povo, a vida de Jesus, o arrebatamento da igreja, é uma promessa de Jesus. Em segundo, o arrebatamento da igreja se baseia na palavra dos anjos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e versículo de número 11, está escrito: e aconteceu que, estando os discípulos, os apóstolos, olhando fixo para o céu, quando Jesus foi assunto aos céus, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, porque estáis contemplando as alturas? Porque este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, ele retornará do mesmo modo em que, como para o céu, o viste subir. Em terceiro lugar, o arrebatamento da igreja, ele está baseado nos ensinos do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e versículo 51 ao versículo 53, a palavra de Deus diz: eis que vos declaro um mistério,
Nem todos nós adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é impreterível que esse corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Também o apóstolo Paulo, ele nos fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 16 e 17, o seguinte: pois dado a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Nós vemos, meus amados irmãos, em todas essas bases bíblicas, em que o arrebatamento da igreja é algo que é real, e é algo que é eminente, é uma promessa firme de Cristo, é uma doutrina bíblica, falando sobre esse Jesus que um dia esteve conosco, esse Jesus que um dia esteve sobre essa terra, que morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Ele voltará outra vez para buscar o seu povo, para arrebatar a igreja de sobre essa terra, para estarmos eternamente com Ele nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E porque o arrebatamento da igreja é algo real, porque o arrebatamento da igreja é algo, meus amados irmãos, real, os crentes, os salvos em Cristo, devem estar esperando por Jesus e devem estar preparados para o arrebatamento. Louvado seja Deus. Fale para alguém que está do seu lado: nós precisamos esperar e estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Ele virá outra vez para buscar o seu povo sobre esta terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por que que nós precisamos estar esperando? E por que que nós devemos nos preparar? Primeiro, nós precisamos nos preparar para o arrebatamento da igreja, guardar a nossa vida em santidade, na espera do Filho de Deus, porque a volta de Jesus é iminente, e ninguém sabe o momento em que Cristo virá. A volta de Jesus já está às portas. Os sinais que deveriam se cumprir para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja, eles já se cumpriram. E a qualquer momento Jesus Cristo, Ele vai voltar para arrebatar o seu povo. E porque Cristo virá a qualquer momento, e nós não sabemos no dia nem a hora em que Ele há de vir, nós precisamos estar preparados. Marcos capítulo de número 13, versículo de número 32, o próprio Jesus Cristo disse: todavia a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho que está sobre a terra, senão apenas o Pai. E porque não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Cristo já está às portas, precisamos estar preparados para a volta do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo, nós precisamos nos preparar para o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja será invisível para o mundo, e nem o ímpio terá o privilégio de ver o encontro da igreja com o seu Salvador. Diga comigo:
nós precisamos nos preparar, porque o arrebatamento da igreja será invisível para esse mundo, e nem o ímpio terá o privilégio de ver o encontro da igreja com o seu Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo de número 52, ele vai dizer que o arrebatamento da igreja será no momento, no abrir e fechar de olhos. Será algo rápido, será algo, meus amados irmãos, que não vai dar tempo para as pessoas verem esse arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus, no capítulo de número 24, e o versículo de número 38 e o versículo de número 39, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, eles casavam-se e ofereciam-se no matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39, e as pessoas nem notaram, nem perceberam, elas nem viram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vida do Filho do Homem. Da mesma maneira que os homens não viram, não contemplaram quando Noé entrou com sua família na arca, assim o arrebatamento será invisível para o mundo, para os ímpios. Apenas quem participará, quem verá, será a igreja como seu Salvador. Em terceiro lugar, porque devemos estar à espera e preparados para o arrebatamento. Em terceiro lugar, porque só participará do arrebatamento quem estiver salvo em Cristo no momento da vida do Senhor. Amados irmãos, diga comigo: só participará do arrebatamento quem estiver salvo em Cristo no momento da vida de Jesus. Se naquele momento, se a pessoa passou a vida na presença de Deus, mas se desviou, e naquele dia essa pessoa estiver afastada dos caminhos do Senhor, ela perdeu a maior oportunidade da sua vida. Agora, se alguém aceitou a Cristo e tem apenas alguns minutos de crente, mas Jesus Cristo voltar naquele momento, por ela estar salva, ela vai participar do arrebatamento da igreja. Só participará do arrebatamento da igreja quem estiver salvo em Cristo naquele momento em que Cristo voltar para buscar o seu povo. Olha o que nos diz o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 40 e o versículo de número 41. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e outra ficará para trás. A Bíblia Sagrada também vai falar sobre a parábola das virgens, das 10 virgens. 5 delas eram imprudentes, mas 5 eram prudentes. 5 loucas, mas 5 eram sábias. E aquelas que eram sábias, elas se prepararam, elas estavam aguardando, elas sabiam: eu sei que ele virá, eu sei que ele vai vir, eu não sei se é hoje, se é amanhã, a que hora que ele chegará, mas eu vou estar preparada para que quando ele chamar, eu esteja pronta para ouvir o seu chamado e ir ao encontro do Salvador. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que precisamos estar preparados para participar desse momento glorioso, porque somente será arrebatado aquele que estiver salvo em Cristo, em comunhão com Cristo, em santificação com Cristo, no momento da vida do Senhor. Louvado seja Deus. O arrebatamento da igreja é real, é uma promessa de Jesus Cristo. Os anjos falaram sobre isso.
Paulo ensinou bastante sobre isso, e os crentes precisam se preparar para esse arrebatamento, porque essa volta de Jesus é iminente. A qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. Esse arrebatamento será invisível e nem o ímpio verá, o mundo não contemplará os salvos sendo arrebatados, eles só contemplarão as consequências do arrebatamento. Louvado seja Deus, e só participará desse arrebatamento quem estiver salvo em Cristo, no momento em que Cristo voltar para buscar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E como será então esse arrebatamento? Como será o arrebatamento? Amados irmãos, eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, do versículo de número 16 e 17, nos diz assim a palavra do Senhor: pois dado a ordem, versículo 16, pois dado a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Como será o arrebatamento? Louvado seja Deus. Primeiro, a trombeta de Deus soará, chamando todos os salvos do mundo. Como será o arrebatamento? Primeiro, a trombeta de Deus soará, convocando, chamando todos os salvos do mundo. Essa trombeta, meus amados irmãos, ela soará de uma velocidade tão rápida, mas todos os salvos do mundo ouvirão o chamado da trombeta de Deus. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo: pois dado a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, Deus fará soar a sua trombeta, chamando e convocando todos os salvos de todas as partes do mundo para o arrebatamento. Segundo, no arrebatamento, o próprio Senhor Jesus virá sobre as nuvens, e o próprio Senhor descerá dos céus. Terceiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Continuando, o versículo de número 16: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quarto, os salvos que estiverem vivos serão arrebatados. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E quinto, como é que será esse arrebatamento? Tanto os salvos ressuscitados como os salvos que estiverem vivos arrebatados terão os seus corpos transformados em corpos incorruptíveis, semelhantes ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52 e o versículo de número 53, nos diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, pois é impreterível, é necessário que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade, e esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. A sequência em que a Bíblia Sagrada nos fala sobre como será o arrebatamento é justamente essa. A trombeta de Deus soará, chamando todos os salvos do mundo. O Senhor Jesus Cristo virá sobre as nuvens. Louvado seja Deus. Os salvos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro.
Os salvos que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E tanto os salvos ressuscitados como os que estiverem vivos, todos serão arrebatados e receberão corpos incorruptíveis, corpos que não vão mais perecer, um corpo semelhante ao corpo de Jesus, que não vai mais sentir as necessidades físicas que nós sentimos, que não vai ter mais, meus irmãos, as imperfeições físicas que nós temos. Alguns dias atrás eu fiz um exame de vista, foi diagnosticado que eu precisava de um óculos. Louvado seja Deus. Mas no momento do arrebatamento, irmãos, não vai haver mais imperfeição nenhuma. Nós não vamos precisar mais de óculos, de lente. As imperfeições dos nossos corpos, aquele que perdeu uma perna, quando chegar lá, o seu corpo vai ser perfeito. Aquele que é cego, lá os seus olhos vão enxergar plenamente. Aquele que é surdo, aquele que é aleijado, aquele que tem qualquer tipo de deficiência física, mental, psicológica, estiver em Cristo, no arrebatamento da igreja, receberão corpos perfeitos, incorruptíveis, semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, e nós estaremos para sempre com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, aqui sobre essa terra é uma terra de sofrimento e de dores. Louvado seja Deus. Mas ali, com o corpo incorruptível do Senhor, há um tempo de eterna glória na presença do Senhor. Vocês que sofrem com dor na coluna, com dor nos rins, com dor nos pés, com dores, qualquer que sejam as suas origens, lá, louvado seja Deus, você receberá um corpo incorruptível, que não vai estar mais sujeito às dores, os sofrimentos, às fadigas que nós suportamos aqui. Louvado seja Deus. E o que acontecerá após o arrebatamento da igreja? Amados irmãos, após o arrebatamento da igreja, se dará na terra o período que se chama a grande tribulação. Louvado seja Deus. Mas para a igreja de Cristo, para os salvos que foram arrebatados, eles vão estar participando, primeiro, do tribunal de Cristo, aonde eles vão ser recompensados segundo o seu trabalho, segundo as suas obras. E depois do tribunal de Cristo acontecerá as bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, nós vamos estar tratando na próxima semana, no nome de Jesus. Enquanto a igreja for arrebatada, o arrebatamento da igreja, ela dará início ao que se conhece na Bíblia Sagrada como a grande tribulação, um período de sofrimento, de catástrofes, um período de tribulação como nunca se viu antes, e nem depois desse tempo acontecerá tribulação maior do que essa. Por isso, a igreja de Deus, o povo do Senhor Jesus, os salvos em Cristo precisam estar preparados para o arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos?